Continuando a nossa série sobre crescimento espiritual, hoje nós vamos relembrar um pouco o que nós aprendemos na semana passada. Nós aprendemos que precisamos estar em sintonia com o nosso Pai. Nós aprendemos também que para estar em sintonia com o nosso Pai, nós precisamos da Sua palavra. E usamos um exemplo da mesma forma como nós precisamos de uma palavra passe para acessar a rede Wi-Fi, nós precisamos também da poderosa palavra de Deus para nos ensinar a ter comunhão com o Pai. E essa comunhão, ela só é possível se nós estivermos no Espírito. Hoje vamos entender mais sobre a quinta razão da diferença entre alma e espírito. E sabe qual é o tema de hoje? Oração. Vamos aprender sobre o poder da oração que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, que diz: orem sempre. Observe que é um versículo muito pequeno, mas com uma importância gigantesca. Se a palavra de Deus diz orem sempre, é porque é possível nós orarmos em todo o tempo. Talvez você esteja se perguntando: como eu vou orar se eu estou trabalhando? Como eu vou orar se eu estou estudando, concentrado em fazer algo ali no meio dos meus estudos? Como que eu vou orar? Na realidade, não tem a ver com uma questão de palavra, mas tem a ver com uma questão de conexão. Nesse estudo eu aprendi essa frase e eu quero repeti-la para você. A nossa oração não tem nada a ver com uma questão de palavra, mas tem a ver com uma questão de conexão. Não é o tempo que nós paramos para orar que vai fazer toda a diferença, mas sim a conexão do nosso espírito com Deus que fará toda a diferença. Por isso que mesmo que você estiver ocupado, o seu espírito pode estar ligado a Deus. Pensa comigo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo cita que enquanto nós falamos em línguas ou o dom de língua, a nossa inteligência ela fica infrutífera. Então, quando falamos em línguas, falamos em mistérios e ninguém entende e nem nós mesmos, porque até o nosso entendimento fica infrutífero. Agora, observe o inverso. Quando nós usamos o nosso intelecto, quando nós estudamos, quando nós trabalhamos, o nosso espírito, ele não fica infrutífero, ele permanece ligado. Sabe por quê? Porque essa é a nossa fonte, essa é a nossa origem e nunca nós perderemos o nosso acesso, o nosso vínculo com o nosso Pai. Mesmo que estivermos ocupados, atarefados, nunca perderemos a conexão com o nosso Pai. Mas para isso, você e eu precisamos mergulhar na Sua palavra e precisamos fluir no Espírito, entender que nós somos o Espírito, entender que nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E aí, com a conexão com o Pai, você quer que eu te diga uma coisa? Você terá discernimento de todas as coisas. E na realidade, você vai perceber que a nossa vida com Cristo não tem a ver com as palavras que eu digo, mas tem a ver com a minha conexão, com a minha entrega totalmente a Ele. Quero te convidar a ler comigo no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Então, Efésios 6, 18 diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas e não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Observe que a palavra de Deus nos diz para nós orarmos sempre, mas de qual forma nós devemos orar? A oração em espírito é impossível que nós venhamos fazê-las sozinhos.
A palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sozinhos no Espírito nós jamais conseguiríamos, mas Efésios 6,18 diz: orem sempre guiados pelo Espírito. Imagine na nossa oração, entendendo que essa oração que nós fazemos, nós não estamos orando sozinhos, mas o próprio Espírito de Deus está junto, de mão dadas conosco nessa oração. Eu quero dizer para você, quem pode ou o que pode acontecer com você e o Espírito Santo de Deus orando juntos? É poderoso demais isso. Quando nós entendemos que juntamente com o Espírito Santo de Deus e nós orando em espírito, com o Espírito Santo de Deus, tudo é possível. Não importam as circunstâncias que nós estivermos vivendo. Se nós crermos nessa conexão e crermos que a nossa oração, ela flui através do nosso espírito com o Espírito de Deus, todas as coisas cooperarão em seu favor e você pode ter certeza disso. Certeza. Deus fez o homem para que o Espírito de Deus controlasse a sua alma e a sua alma controlasse o seu corpo, porque nós somos espírito, alma e corpo. Mas quando o homem pecou e perdeu a conexão no espírito com o próprio Pai, o que aconteceu com o homem? Ele perdeu essa conexão do seu espírito. E aí o que passou a dominar o homem? Não foi mais o espírito dominando a alma, mas o homem começou a ser um homem não mais espiritual e se tornou um homem almático, aonde a sua alma passou a dominar o próprio homem. Você já reparou que a alma, ou mesmo que dizer, os sentimentos, é o que no dia a dia domina as pessoas? O que geralmente mais domina as pessoas? O medo? A insegurança? Talvez um pensamento positivo para algo? Ou talvez um pensamento negativo? Observe que em todo tempo, o que está no centro do homem não é o seu espírito, mas é a sua alma. E o homem se deixa ser governado pela sua alma, pelo seu intelecto, pelas suas emoções e pelas suas razões. E aí, quem tem controlado a vida do homem? Vamos ser mais específicos? Quem tem controlado a sua vida? A sua vida é controlada pelo espírito ou a sua vida é controlada pela alma? Você é um homem espiritual e uma mulher espiritual? Ou você é um homem almático e uma mulher almática, focado na alma, nos seus sentimentos? O processo de libertação de Jesus Cristo diz o seguinte, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O poder da verdade é a verdade de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. A verdade é que nós somos espírito, alma e corpo. E por isso nós precisamos imensamente, intensamente estar em conexão com o nosso Pai. Caso contrário, os nossos sentimentos nos governará. E isso pode gerar, e que geralmente gere, sabe o quê? Doenças psicológicas, ansiedade, depressão, angústia, medo. Qual é o mal desse século? Qual é a principal doença que tem atingido os dias de hoje? Principalmente os jovens e os adolescentes. A ansiedade. Será que os nossos adolescentes têm sido governados pelo Espírito?
o Espírito de Deus? Ou será que a alma, o desejo de se apresentar, o desejo de se mostrar para esse mundo, o desejo de mostrar que é alguém para alguém, isso vai gerando cada vez mais uma cobrança de si mesmo e, por consequência, uma frustração de não conseguir aquilo que ela almeja, porque em todo o tempo a alma tem governado os dias de hoje. Mas é para isso que nós estamos aqui, trazendo não uma palavra qualquer, não uma palavra de motivação, mas uma palavra de vida, uma palavra transformadora pelo poder do nome de Jesus, uma palavra que transforma, uma palavra pelo poder do Evangelho, para que nós venhamos entender que nós precisamos estar conectado, em conexão, em sintonia, orando juntos com o Espírito Santo de Deus. Quero convidar a você a ler comigo o livro de João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nós já citamos no estudo anterior que nascer da água é o batismo, mas nascer do Espírito é algo onde há um relacionamento com o Espírito Santo. Nascer do Espírito é no momento que nós não somos mais governados pela nossa alma, mas nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos um com Ele. Você sabia que se você parar para orar, você falar com o Espírito Santo de Deus, que habita em você, que você deseja relacionar com Ele, e você começar a conversar com Ele como uma pessoa, a cada tempo da sua vida, a cada dia, você vai perceber a presença real do Espírito Santo em você. A cada dia você vai ver que a presença do Espírito Santo não é algo que parecia distante, algo que talvez você ouviu falar do Espírito Santo de Deus ali, sobre o Espírito Santo, mas você já vai perceber que ele é algo real. Ele é uma pessoa que vive em você e com você. Por isso que em nossas orações nós precisamos aprender a conversar mais com o Espírito Santo de Deus, porque ele irá nos ajudar nas nossas decisões. As suas decisões, o que motiva, o que te impulsiona a tomar as suas decisões? Será o histórico que há na sua mente? É todo o seu know-how? É todo o seu conhecimento? Será que as suas decisões, o que impulsiona as suas decisões é a insegurança de ser mais cauteloso? Ou é você escutar a voz do Espírito Santo de Deus te direcionando para dizer sim, também para dizer não e ir para a rota certa? O Espírito Santo, ele deseja conversar com você. O Espírito Santo, ele deseja se revelar a você. O Espírito Santo, ele deseja andar com você. E esse é a sexta razão para entendermos a diferença entre alma e espírito, é entender que o Espírito Santo deseja andar conosco. Vamos ler o que a Bíblia diz, a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Eu quero te perguntar, nós estamos falando a palavra de Deus acabou de dizer, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Então eu te pergunto, se o Espírito Santo de Deus não está dirigindo, controlando, participando da sua vida, então quem está? Quem está dirigindo a sua vida? Quem está
trazendo para você o impulsionamento para você tomar uma decisão? Quem está trazendo para você uma percepção de algo? Se não for o Espírito de Deus, então é quem? E aqui está um ponto crucial que muitos não sabem ou não entendem discernir quando é o Espírito de Deus e quando não é o Espírito de Deus. Talvez você já escutou alguém dizer: Deus me disse. E eu quero te orientar. Pense bem antes de usar essa frase. Eu vou repetir para você. É muito comum nos dias de hoje as pessoas dizerem: Deus me falou isso. E eu quero te alertar. Pense bem antes de falar isso. Porque você está usando o nome de Deus, você está gerando uma expectativa de quem está te ouvindo que Deus está falando plenamente. Porque o que você está dizendo ou pretende dizer, se não for de Deus, sabe o que pode acontecer? E acontece? O descrédito com a palavra de Deus. Porque aquela pessoa escutou dizendo que Deus falou, que na realidade não falou nada, e isso vai gerar um descrédito meu e seu? Também um pouco, mas o pior não é isso. O pior é a palavra do nosso Deus, que é viva e eficaz, ela se tornar uma palavra com descrédito. E isso nós não podemos deixar acontecer. Porque a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus ela é viva. E entenda bem, quando Deus fala é algo inconfundível. E é sobre isso que eu quero falar agora para você. Quando Deus fala, na realidade, é algo que não tem como não ser Deus. Mas aí você diz: Jefferson, você escuta a voz de Deus? Quer que eu te falo? Não, eu não escuto a voz de Deus. Mas sabe qual que é a grande questão nos nossos dias? E também, eu acho que desde a época de Jesus, mas hoje, nós temos vivido isso de uma forma mais intensa. O homem, ele é muito místico. O homem, na realidade, ele, por ser muito almático, por ele pensar muito como alma, então ele precisa ter algo físico, ou ele precisa ter algo palpável para ele vincular algo a Deus. Sendo que se eu trouxer algo palpável para você, tentar gerar conexão em algo físico a Deus, quer que eu te fale uma coisa? Não tem nada a ver com Deus. Porque Deus é Espírito. Como que eu vou vincular o seu sentimento? Como que eu vou vincular um objeto a Deus que é Espírito? Não há como. Então, na realidade, nós precisamos quebrar essa questão da mitologia, do místico. De, poxa, Deus vai falar comigo aqui agora. Ele quer falar com você em todo o tempo. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo desde a hora que nós acordamos. E digo mais, Deus quer falar conosco até enquanto nós dormimos. A questão é se o nosso espírito, através da palavra que gera conexão ao Pai, estamos conectados com o Espírito Santo de Deus. Porque orando, estamos juntos com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos conectados com Cristo e nós estamos conectados com o Pai, porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo é um Deus único. E é isso que ele deseja. Então, somente através dessa conexão é que nós podemos entender a voz de Deus. Mas a voz de Deus, como que Deus fala conosco? Quer que eu falo para você a experiência que eu vivo e que para mim
é tão real que eu não tenho dúvida nenhuma quando eu ouço e entendo a direção de Deus ou o que Deus está falando comigo, ela vem de uma forma perceptiva. É isso mesmo. Eu não tenho, às vezes, sonhos, eu não escuto vozes, eu não vejo o céu aberto e vindo um anjo falando comigo para dar uma direção como pastor de uma igreja e direcionar a igreja que, para a honra e glória do Senhor, tem crescido de graça em graça. A igreja é uma igreja saudável em Cristo Jesus, porque nós andamos debaixo da direção de Deus. Agora, qual direção que é essa? Como que Deus fala? Deus fala conosco através de uma percepção. É algo inconfundível. Se eu disser para você assim, vou usar o mesmo exemplo que eu aprendi durante essa lição. Se eu disser para você, você já chupou cana? E aí, cana? O que é isso? Não tem cana em Portugal, só tem cana no Brasil. Pode ter em outras regiões, mas o que é muito comum no Brasil. Você já tomou garapa? Você já tomou caldo de cana? Talvez você fica, não sei o que é isso. Sabe por quê? Você só vai saber o dia que você tomar o caldo de cana. Entenda bem, as coisas espirituais, elas não são explicáveis de uma forma racional. Elas são para ser vividas. Mas ela só é possível ser alcançada no momento que você pegar com o Espírito Santo de Deus e juntos, fluindo no Espírito, você vai desfrutar de uma experiência, de uma vivência espiritual. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ter a percepção de quando Deus fala, de quando o Espírito Santo de Deus está falando com você. Vou usar uma frase aqui agora que eu aprendi com o pastor Luciano Subirá. Ele cita o seguinte exemplo: eu não sei porque eu sei, mas o que eu sei, eu sei. Eu não sei porque eu sei, mas o que eu sei, eu sei. E é dessa forma que nós entendemos as coisas espirituais. Nós não sabemos o porquê nós sabemos, mas nós sabemos que é verdade. E nós temos vivido e provado que cada fase, cada etapa das nossas vidas, agora falando como igreja, o Senhor tem nos direcionado. Palavras que foram declaradas e ditas sobre a direção do Senhor no ano passado, nós estamos vivendo no início desse ano, já começamos a viver, estamos no meio do ano vivendo e vamos continuar vivendo o que foi declarado no ano passado. Sabe por quê? Porque Deus traz uma direção de uma forma de percepção. Você tem uma convicção tão plena dentro de você que nada te gera uma insegurança e um medo ou uma dúvida que será que é de Deus? Não, é de Deus. É bom, é perfeito e é agradável. Pode ter certeza que você estará desenvolvendo e crescendo, entendendo e aprendendo a ter discernimento das coisas do Espírito. Amém? Entenda bem, se você de repente quer comprar algo, você tem um desejo de trocar de carro ou de comprar uma casa, e aí aparece uma belíssima casa para você comprar. Talvez até a casa dos seus sonhos. E a casa é linda, e tudo é perfeito, até os pássaros cantando te deixa inspirado. Mas na hora de você fazer a sua proposta de compra da casa, o seu coração está apertado. Você não consegue ficar alegre e feliz com a compra dessa casa. Você não sabe dizer o que está acontecendo, mas alguma coisa está te incomodando e você não sabe dizer o que. Sabe o que é isso? Se você estiver em comunhão com o Espírito Santo de Deus, é justamente essa questão de você não saber o que é
mas tem certeza que algo te incomoda, é porque não é para você fechar o negócio. E aí a casa é linda. Talvez era uma grande oportunidade financeira, mas se você não está em paz, o Espírito Santo de Deus não está nesse negócio. E Ele está dizendo não, através de uma voz? Não, através de uma percepção interior. É assim que o Espírito Santo fala comigo. É assim que o Espírito Santo fala com você. Eu estou aqui trazendo essa palavra para você hoje, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus falou comigo. Leve essa palavra para que o meu povo entenda o crescimento espiritual e atinja uma maturidade cristã. E finalizamos aqui com um exemplo claro com os discípulos a caminho de Emaús, que está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 32, que diz assim: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Observe bem. Quando os discípulos estavam recebendo a palavra de Jesus Cristo, mesmo sem saber que era Ele, dentro dele o coração queimava, o coração deles ardia. E é isso que a palavra de Deus gere em nós. É isso, é dessa forma que o Espírito Santo de Deus fala conosco. Agora, quando você está lendo a palavra de Deus, o seu coração arde, o seu coração queima. Quando você está escutando uma mensagem, um ensino, uma orientação como essa, o seu coração arde por querer mais, desejando o Senhor? Ou talvez é algo... Que vontade de ir embora. Estou louco para dar o horário do almoço para eu ir para casa. Eu vou adiantar essa palavra aqui que está muito chata. Eu te pergunto, será que você, dessa forma, está fluindo no espírito ou através da alma? Eu tenho certeza que o seu coração, quando ouve essa palavra, a palavra de Deus, o seu coração arde de desejo por querer conhecer mais o Espírito Santo. O seu coração arde por desejar mais o Espírito Santo. E nós iremos começar, agora em julho, um encontro para abordarmos mais, falarmos mais, para que você entenda mais, para que você conheça mais sobre o Espírito Santo. Porque somente conhecendo através do Espírito Santo de Deus, você vai entender quem você é, que você é um Espírito, e você e o Espírito Santo juntos, fluindo, orando o tempo todo no Espírito. Olha, não há nada que possa te impedir. O resultado é refletir a presença de Cristo em você. Então, terminando, Deus fala com você. Pode ter certeza que Deus irá falar com você plenamente. Mas não espere uma voz. Não espere o céu se abrir. Não espere você ter aquele sonho. Porque Deus, Ele deseja falar com você todos os dias. Todo dia. Sabe por quê? Porque o que Ele mais quer é que eu e você cresçamos espiritualmente e atingimos a maturidade do Evangelho. Deus te abençoe e até semana que vem.